A terapia por regressão é uma terapia do bem, no sentido de sempre impulsionar o ser a perceber que não existe um Deus julgador, não existe um inferno eterno, não existe um demônio da forma que nós temos pintado no nosso processo, que vem desde as histórias muito antes das medievais, mas especialmente delas. Existe sim espíritos que estão num nível de compreensão, ou seja, num estado consciencial baixo, e que perseveram ainda nessa situação, preferem atitudes não do lado do bem, mas ainda não do bem e portanto do mal, mas que um dia esses seres também vão chegar na condição de maior estado consciencial e de maior liberdade em relação a atitudes do mal, do domínio, da maldade, do ódio, da perversidade, da vingança e assim por diante. A terapia por regressão, ela trabalha muito com as energias emocionais, ela trabalha especificamente com as energias emocionais. E a terapia por regressão, ela é baseada numa filosofia denominada consciencismo, e o consciencismo então descreve todo o processo existencial em termos desse jogo de energias e utiliza as funções de estado consciencial, objetivo final de grande vida, sequência existencial, ganho de consciência, ganho máximo de consciência e assim por diante. O consciencismo é uma filosofia e é uma ciência. A terapia por regressão e a sua filosofia, que é o consciencismo, estão lançados numa série de livros já de nossa autoria. Um deles está aqui, é o Terapia por Regressão, Teoria e Metodologia, que descreve realmente a terapia por regressão em termos de todas as suas fases, seja a indução que vai conduzir à regressão. Por que a regressão? Porque alguém precisa resolver um aspecto para si mesmo, um medo, uma fobia, um trauma, uma depressão, aspectos de vícios, aspectos de comportamento indesejado, aspectos também físicos, né? Nós mencionamos as dores e quaisquer natureza de dores, as doenças, a sinusite, bronquite, mesmo câncer. Existe um motivador para que a pessoa faça esse processo. Então, em função desse motivador, a pessoa procurando a terapia por regressão, a primeira fase é a fase de indução, como nós já falamos, e após isso a fase da regressão, como ela se desenvolve, quais são as formas que o condutor do processo deve utilizar para conduzir a regressão, e depois a terapia por regressão propriamente dita, que é a junção de algumas sessões de regressão, pela terapia por regressão, de forma que daí nasça um processo de melhoria para a pessoa. E que esse processo de melhoria nasce totalmente dentro dela. O terapeuta não vai tomar nenhuma decisão pela pessoa, o terapeuta não vai impingir nenhum novo comportamento para ela, ele vai simplesmente conduzir e ajudar para que as decisões que a pessoa tome em função daquilo que ela entrevê, daquilo que ela vê, do que ela percebe, do que ela revivencia, levem a compreensão, consciência, e daí a um melhor posicionamento, a uma melhor qualidade de vida, a uma maior harmonia no daqui para frente, que é o que conta. O consciencismo está descrito num outro livro da série, que se chama Consciencismo, Processo de Vida, e existe
nessa série de 9 livros que nós já lançamos, um romance que é o História de Muitas Vidas. Existem alguns de revelação consciencista, que são Humanidade e Seres Etéricos, a regressão dos relacionamentos, uma série de textos ainda em redação que devem sair ainda no ano 2011 ou talvez 2012 e que comporão uma obra que toda ela é baseada nessa filosofia do consciencismo, que tem como instrumento terapêutico a terapia por regressão e que tem principalmente a percepção de que a busca da consciência, não por aspectos ou por meios de conduzir essa busca, vamos dizer, piscianos, sofridos, de causa e efeito, de dor, mas sim de consciência, de entender que a nossa grande vida, que é a vida do nosso espírito, tem um objetivo, e todos nós estamos vivendo para esse objetivo individualmente. Esse objetivo é aprender e dominar todas as emoções e todos os sentimentos e chegar na atitude adequada em relação à emoção e sentimento em meio às sensações, para qualquer impulso que a gente receba em qualquer momento do nosso processo existencial. Esse é o nosso objetivo de grande vida pelo qual a gente está vivendo. Todos nós estamos aprendendo emoções e sentimentos. E o aprendizado às vezes é harmonioso, é calmo, é tranquilo, e muitas vezes ele é muito sofrido. Mas o importante é que nós consigamos tirar de qualquer situação um aprendizado que nos faça estar mais harmonizados, que faça o nosso estado consciencial ser mais elevado, aproximando-se ele do estado consciencial que caracteriza o objetivo final de grande vida. Esse objetivo final de grande vida é também explicado como o alcançar a consciência completa, como alcançar o desapego total, como alcançar a libertação completa em relação às energias emocionais negativas, e aquela que a gente mais coloca como definidora dessa situação é o medo. Ou seja, quando nós nos libertamos, ou quando nós nos libertarmos totalmente do medo, nós estaremos na condição de estado consciencial de objetivo final de grande vida. A grande vida, vocês têm uma ideia da duração dela, ela é extremamente extensa. Nós já acompanhamos situações em que alguém tem vivido um número da ordem de 3.000, 4.000 vidas encarnadas. Quando? Tempo da Atlântida são 100.000 anos. Antes da Atlântida, muitas outras situações a Terra teve, e nada nos autoriza a dizer que somos terrenos, ou que a nossa origem antes de estar aqui tenha sido sempre no planeta Terra. Não, o planeta Terra é um dos mundos voltados a aprendizados valiosos para os seres que estão na faixa de frequência comportada por esse tipo de mundo. E nós, seres humanos, que a gente chama de seres astrais porque a estrutura principal vivente em nós está no plano astral, que é o nosso espírito, e o corpo que o acompanha, que é o corpo astral, também, claro, está no mesmo plano, e o plano físico é o plano da vivência da expressão do nosso espírito
no plano físico e no qual nós ocupamos um certo período, ou durante um certo período, essa situação de estarmos no plano físico, com um corpo físico, depois desencarnamos e depois seguimos, mas a nossa estrutura fundamental, o nosso ser, o nosso espírito, esse continua vivendo em todo o processo. O espírito tem um começo, que é quando do nosso eu superior, que é a estrutura mais elevada do nosso ser, se projeta uma estrutura apropriada para viver essa escala astral, para viver essa grande vida, e a grande vida então tem um objetivo dificílimo de alcançar. Imagine é compreender, entender, interiorizar e dominar todas as emoções, todos os sentimentos,